Deus é um Deus que nos dá oportunidades, amém, querido? Diga oportunidades. Deus nos dá oportunidades. Diversas vezes Deus vai à nossa procura, nos dá oportunidades. Mas Deus, Ele nos deu, querido, Deus nos deu o direito de escolher. Ele nos deu o direito de escolha. E o grande argumento dos ateus, daqueles que não creem em Deus, é o seguinte: se Deus é bom, e se Ele existe, por que tanta coisa ruim acontecendo? Por que tanta gente sofrendo? Por que tanta gente morrendo? Por que tanta gente drogada, viciada? Por que tanta gente mergulhado na dor, no desespero, na ansiedade, na angústia, na depressão? Simplesmente porque Deus deu ao homem o direito de escolha. Isso é bem claro na Bíblia. As nossas decisões definem o nosso futuro, definem o nosso destino. Deus ama você, mas Ele não vai obrigar você a nada. Uma coisa que o cristianismo, que Jesus mostra ali, é que Ele não obriga ninguém a nada. Uma vez Jesus olhou para um jovem, e a Bíblia diz que Jesus o amou. Ele é simplesmente conhecido, ninguém sabe o nome dele, é só um jovem. Ele podia hoje ser um apóstolo de Cristo, como foi Pedro, João, Tiago. Porque do mesmo jeito que Pedro, João, Tiago receberam um convite, esse jovem também recebeu um convite de Jesus. E a Bíblia ele chama apenas ele de jovem rico, mas ele recebeu um convite de Jesus. Jesus disse para ele: olha, se tu queres ser perfeito, faz somente uma coisa: vende tudo o que tu tens e segue-me, e tu terás tesouros no céu. Do mesmo jeito, Jesus falou isso para Pedro, Tiago e João: se vocês querem me seguir, deixem o barco de vocês na praia, deixem a rede de vocês na praia, abandonem o que vocês estão fazendo e sigam-me, e em vez de pescadores de peixes, eu vos farei pescadores de homens. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Dois chamados, duas oportunidades. O primeiro ficou aí, é o jovem rico, mas ele não atendeu ao chamado de Jesus. Então, o mundo sofre porque as pessoas fazem escolhas erradas. Escolhas erradas. E hoje, essas pessoas que foram para o encontro com Deus, agora, elas tiveram uma oportunidade na vida. Agora eu pergunto para vocês que foram para o encontro: vejam bem o que vocês vão fazer com essa oportunidade que Deus deu para vocês. Vejam bem o que você vai fazer. Tem pessoas que estão aqui hoje, que vieram visitar, que vieram aqui recepcionar os irmãos que foram para o encontro com Deus. Hoje, Deus tem uma nova oportunidade para você também. Hoje Deus tem um chamado para você. Hoje Deus tem uma oportunidade para você. Isso está claro por toda a Bíblia. Olha, eu citei para vocês um exemplo do Novo Testamento: o jovem rico, Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que Mateus, o apóstolo Mateus, ele era um fiscal. Na linguagem de hoje, ele seria um fiscal da Receita Federal. Ele era um cobrador de tributos do Império Romano. E ele estava sentado lá na sua repartição. Ele estava lá na Receita Federal, fazendo uma comparação. E Jesus chegou lá para ele e disse: ó, vem e segue-me. Ele deixou o emprego dele e seguiu a Jesus. Deixou tudo e seguiu a Jesus. Hoje ele é o apóstolo Mateus. Mas outros tiveram oportunidades também.
Então, falei do Novo Testamento. No Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, quando o povo fez aquela viagem do Egito para a terra prometida, para Israel, essa viagem era para durar uma semana, por causa da teimosia, por causa da rebeldia do povo, ela demorou 40 anos. E quando eles chegaram lá, que iam adentrar a terra prometida, Deus ordenou a Moisés que deixasse isso bem claro para eles. Deus disse para eles: olha, eles passaram 40 anos em nômades, eles passaram 40 anos no deserto, sem casa para morar, acampando num lugar, acampando no outro. Eles se acampavam, ficavam um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, levantavam acampamento, acampavam mais na frente, e aí durante 40 anos eles foram nômades no deserto. E Deus disse para Moisés falar para eles. Aí Moisés reuniu todo o povo na campina do Jordão ali, próximo da entrada da terra prometida, bem próximo. Reuniu todo o povo e disse: Moisés, agora vai terminar os 40 anos de nomadismo, eles vão entrar em casas agora. E Deus deu vitória para eles, que eles venceram todos os seus inimigos, e eles conquistaram cidades todas prontas já. Haviam casas, haviam vinhas plantadas, havia plantações, havia tudo. E Deus disse para ele: Moisés, fala para esse povo que eles vão entrar nessa terra abençoada, e eles vão morar em casas que eles não construíram, eles vão ficar em lugares que eles não, em casas que eles não construíram, vinhas que eles não plantaram. E fala para eles não se gabarem, para eles não se acharem que eles são tal. Fala para eles que eles se lembrarem que eles eram escravos no Egito, e que foi o Senhor que trouxe eles e está entregando para eles todas essas coisas. Fala para eles, e diz para eles uma coisa: olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Aí ele reuniu todo o povo, eram 6 milhões de pessoas. Eles reuniram todo o povo naquela campina, e Moisés falou para eles segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus ordenou que ele falasse. Disse: olha, se vocês guardarem os mandamentos do Senhor vosso Deus, se vocês guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, eu vos declaro que vocês serão abençoados. Se vocês servirem a Deus, vocês serão abençoados. Deus estará cuidando de vocês. Não quer dizer que vocês não terão mais problemas, mas Deus estará sempre cuidando, apoiando, guardando vocês. Deixe isso bem claro para eles, Moisés. Avisa para eles que se eles guardarem os meus mandamentos, os meus estatutos e os meus juízos, eu garanto para eles que eu vos abençoarei. E ele disse também: mas Moisés, dá também para eles um segundo aviso. Avisa eles, Moisés, que eles são livres para escolher me obedecer e me servir ou não. Diga para eles, Moisés, que se eles não quiserem dar ouvidos à minha voz, se eles me desobedecerem, se eles quiserem viver segundo o modo de vida deles, a maneira deles, o jeito deles, fala para eles, Moisés, que eu vos declaro que eles perecerão, que eles morrerão, que eles serão amaldiçoados, que tudo dará errado para eles, que nada dará certo para eles. Fala isso para eles, Moisés. 2 conselhos. E ele disse: Moisés, para que depois esse povo não fale mal de mim, Moisés, para que depois esse povo não diga: por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Moisés, fala para eles que hoje eu coloco como testemunha o céu e a terra,
Coloco como testemunha que eu propus para eles a vida. Ainda disse mais: Moisés, fala para eles, existem esses dois caminhos: o caminho da desobediência, o caminho de morte, o caminho da maldição. E fala que existe esse outro caminho, o caminho da obediência, o caminho da vida e o caminho da bênção. Moisés disse para eles escolherem a vida, disse para eles escolherem a bênção, disse para eles, Moisés, escolherem a vida, a bênção e a obediência, Moisés. E Moisés fala para eles também que hoje eu coloco os céus e a terra por testemunha, que eu propus para eles a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o meu desejo, o que eu quero, é que eles escolham uma vida. E foi isso que Deus propôs para eles. Isso Deus propõe para nós. Se nós escolhermos servirmos ao Senhor, Ele declara que nos abençoará, que estará conosco. Ser abençoado não quer dizer ausência de problemas, mas Ele estará conosco no problema. Amém? No Novo Testamento também tem uma passagem que Jesus diz assim, ó. Jesus diz assim: o homem que constrói, o homem que conhece, que guarda os meus mandamentos, o homem que guarda os meus estatutos, o homem que guarda os meus juízos, é semelhante a um homem que edificou a sua casa na rocha. E ele fala de dois homens, diga, dois homens. O que edificou a casa na rocha, diga, o que edificou a casa na rocha e o que edificou a casa na areia. Então tem dois tipos de pessoas: aqueles que edificam a sua casa em Deus, em Cristo, que é a rocha, ou aqueles que edificam a sua casa nos seus próprios argumentos, pensamentos, ideias, razões, raciocínios, segundo as coisas do mundo. E ele disse que veio a chuva, veio o vento, veio as tempestades, e a casa que estava edificada na areia, o que aconteceu? Caiu. E ele fala da outra que diz que veio a chuva, veio o vento, veio as tempestades, e a casa que estava edificada na rocha, o que aconteceu? Permaneceu. Isso quer dizer o quê? Que problemas, lutas, guerras, dificuldades, tempestades, vem para quem serve a Deus e vem para quem não serve a Deus. Para todos dois vem guerra. O crente não está livre de guerra. É mentira eu dizer para você aqui, se torne cristão e você não terá mais nenhum problema na sua vida, como muitos dizem por aí. Se torne cristão e tudo vai dar certo. Não. A diferença é que aquele que edificou a sua casa, todos dois sofreram as tempestades da vida. Quem faz a coisa certa, quem serve a Deus, também enfrenta tempestade, também enfrenta guerra, também enfrenta luta. E aí eu quero dizer para o Marcos, que estava aqui testemunhando: Marcos, as guerras vão vir ainda, vão vir de novo, mas a diferença é você perseverar, é você não desistir, é você se apegar em Deus, se apegar no Senhor. Isso é que faz a diferença. Então você vê que os problemas acontecem para todo mundo. Tem crente que diz assim, ó, olha o que aconteceu com o irmão lá, eu acho que ele não teve fé. Não, problemas acontecem com crentes fiéis e com incrédulos. A diferença é a casa sustentada na rocha e a casa na areia. Quem não tem Cristo não suporta a tempestade. Então,
Deus nos dá oportunidades, amém, querido? Eu quero compartilhar um texto com vocês, que eu falei lá no encontro. A Bíblia diz, querido, no livro de Jó, que Deus fala com o homem diversas vezes, que na verdade eles 2 ou 3 vezes, Deus fala com o homem, Deus fala com a gente. Para que Ele fala com a gente? Para nos livrar da morte, para nos livrar da perdição, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Deus fala, querido. Deus fala, está lá no livro de Jó, capítulo 33. Então Deus dá oportunidade para os homens. Olha o que diz Jó 33, no versículo 14. Amém? No versículo 14. Vou ler para você, preste bem atenção, ó. Pelo contrário, aqui no texto, no contexto, um dos amigos de Jó estava dizendo assim, ó, Deus não se importa comigo. Na verdade era o Jó que estava dizendo, Deus não se importa comigo. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando essa dificuldade? Aí um dos amigos de Jó disse, pelo contrário, Deus se importa com você. Deus se importa com o homem. Deus fala com o homem. 2 ou 3 vezes Deus se manifesta na vida dele para livrar ele da morte, para tirar ele do caminho errado, para levar ele para o caminho direito. Mas ele diz, mas o homem não atenta para isso. Olha lá, Jó 33, 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Aí ele vai dizer, como Deus fala às vezes. Como é que Deus fala com o homem às vezes? Ele diz, olha, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então Deus lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução. Querido, nem todo sonho é de Deus, mas tem sonhos que são Deus. Tem sonhos que é Deus falando com a gente. Pastor, prova isso na Bíblia. Deus falou com José para ele não abandonar Maria através de um sonho. Foi o anjo que foi no sonho. Deus falou com José para ele fugir para o Egito, um anjo, através de um sonho. Deus fala através de sonhos. E quando Deus fala através de sonhos, Ele ministra seu coração. Você sabe que Deus está falando. Querido, quando você tiver um sonho que você acha que é uma direção de Deus, não vá perguntar de ninguém não. Olha, eu tive um sonho assim, o que é que tu acha? Porque se Deus deu um sonho para você, Ele vai dar interpretação para você. Deus fala, José no Egito, diversas vezes Ele falou através de sonhos. No livro de Jó aqui está dizendo que Deus fala com o homem durante a noite. Ele abre o nosso ouvido e sela a instrução. Ele fala durante a noite com a gente. Então lhes abre os ouvidos, versículo 16, e lhes sela a sua instrução. Para quê? O que ele diz? Para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Olha, às vezes Deus nos dá sonhos para nos dar livramentos espirituais, para nos livrar da morte, para nos dar uma nova direção, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. O livro de Jó diz que isso é uma das maneiras que Deus fala com o homem. Também, versículo 19, outra maneira que Deus fala com o homem. Também, no seu leito, é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão, e a sua alma a comida apetecível. A sua carne, que se via, agora desaparece, e os seus ossos, que estavam cobertos, agora se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos portadores da morte. Meu irmão,
Muitas vezes, Deus usa uma enfermidade, uma doença. Deus não dá a doença não, meu irmão. Não estou dizendo aqui que Deus dá a doença não. A doença é do diabo. No céu não tem doença. Mas Deus usa a doença para dar livramento para a tua vida. Quantas pessoas se converteram depois de uma doença? Você conhece um monte? Um monte. Estava tudo bem, teve uma doença grave, de repente o cara se voltou para Deus. E Deus mudou a vida dele. E no livro de Jó está dizendo aqui isso. Que Deus fala através do leito de enfermidade. Aí então Deus, se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, olha lá, se esse cara está passando por essa crise, por esse problema de enfermidade, e alguém chega lá com ele, meu irmão, quem sabe isso aí não é resultado. Deus não quer mudar a tua vida. Abandona essa vida de pecado que tu está levando. Muda de vida. Quantas pessoas foram salvas e fizeram uma aliança com Deus? Senhor, se tu der mais uma oportunidade para mim viver, eu declaro que vou te servir. Tem um monte de crente salvo assim. Tem até um lema aí: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Você entende? Não foi Deus que botou a doença não, porque a doença é do mundo. A doença é algo do mundo. Mas Deus usa o problema para mudar a vida da pessoa. Aí ele diz: se tiver alguém que abra o entendimento dessa pessoa, um anjo intercessor, olha o que vai acontecer. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, dizer: meu irmão, tu está passando por isso, quem sabe Deus não quer mudar a tua vida. Quantos alcoólatras vão para o hospital e estão lá, e aí faz o exame do fígado, está tudo bem, não, você ainda não está com a cirrose hepática, e ele sai de lá e diz: está tudo bem, vou continuar nessa vida, está tudo bem. E quantos, quando tem um problema, diz: pô, cara, agora eu tenho que mudar de vida, essa vida não dá mais para mim. Porque, meu irmão, o pecado gera morte, pecado gera doença. O cara contamina o corpo dele de drogas, de coisas malignas, o corpo dele vai adoecer. É normal, é consequência. O pecado tem consequências. O pecado gera morte. A morte só entrou no mundo por causa do pecado. Sem pecado não há morte. Você sabia que podiam ter pipinado Jesus todinho, Jesus não morreria? Porque Jesus não tinha pecado. E só pode morrer quem peca. Por isso que ele entregou a vida dele. Ele disse: eu dou a minha vida, ninguém pode tirar ela de mim. O diabo não tem poder, não tinha poder para tirar a vida de Jesus, porque o salário do pecado é a morte. Só tem morte quem tem pecado. Jesus não poderia morrer, porque a Bíblia diz que ele nunca pecou. Aí sabe o que ele fez? Pecou o pecado da humanidade e assumiu ele e recebeu ele. Aí, através do pecado da humanidade, ele foi punido com a morte, porque ele recebeu a punição no nosso lugar. Então o pecado gera morte. E aí o que ele diz aqui? Se houver alguém que ministre a vida dessa pessoa, ele diz assim, ó: então Deus terá misericórdia dele, versículo 24, e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova, achei resgate. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará aos dias da sua juventude. Versículo 25. Versículo 26, olha lá, ele foi curado, e agora ele está grato a Deus pelo que Deus fez na vida dele. Aí ele diz assim: deveras orará a Deus, que ele será propício, ele com júbilo verá a face de Deus,
e este lhe restituirá a sua justiça, e cantará diante dos homens, e dirá: pequei, perverti o direito, e não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Você está vendo como Deus fala através de um problema, muitas vezes? Querido, eu vejo pessoas que passaram pela Covid, tinham uma vida louca, de prostituição, de droga, de tudo, passaram pela Covid, foram internados, saíram de lá, e parece que nada aconteceu, voltaram de novo para a velha vida. Meu irmão, se fosse eu, ia dizer assim: poxa Deus, Tu me deu mais essa oportunidade, agora eu quero Te servir, Senhor. Tu me deu essa oportunidade, era para mim ter morrido com tantos, e Tu me desse essa oportunidade. Mas tem pessoas que não entendem, que talvez aquela doença, aquele problema era Deus querendo mudar a vida dele. Aí ele diz aqui, ó, eis, versículo 29, que eu vou: eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova a sua alma, e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu te falarei. Ele está aconselhando, aqui ele estava aconselhando Jó, ele estava dizendo: Jó, quem sabe o teu problema, Deus não quer fazer algo aqui no teu problema, Deus não quer te ensinar algo. Deus dá oportunidades. Deus dá oportunidades. E hoje Ele trouxe aqui, porque Ele quer te dar mais uma oportunidade. Eu não conheço a tua vida, a vida de muitos aqui. Vocês que foram para o encontro com Deus, Deus deu essa oportunidade para vocês. Escolhe a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Tu e a tua descendência. É incrível, querido. Os nossos pecados afetam os nossos filhos. A maldição está na casa do perverso, mas a bênção está na casa do justo. Ele diz: se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo quanto Ele determina, eu vos abençoarei. Aí ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus visita o pecado dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem. Mas ele diz: eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Amém? Você pode dar um aplauso para o Senhor? Olha, tem coisas íntimas que Deus fala só com a gente. Deus, eu tenho certeza que Deus tem falado com pessoas aqui. Deus tem falado com pessoas aqui. Você veio aqui hoje e você vai ouvir essa palavra. Você vai ouvir essa palavra. O Senhor está te dando mais uma oportunidade. Talvez você pediu essa oportunidade de Deus. Talvez lá nas suas orações só você, eu nem sei, mas o Senhor está dizendo aqui, ó, tem pessoas aqui que já me pediram mais uma oportunidade. Diga para eles, meu filho, que eu estou dando essa oportunidade para eles hoje. Deus está te dando essa oportunidade, querido. Escolhe a vida. Escolhe servir o Senhor. Escolhe agradar a Deus. Esse mundo está perdido, querido. Esse mundo está perdido. Esse mundo está perdido. Os valores, os princípios estão tudo trocado. O certo virou errado e o errado virou certo. Mas você pode dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas se você quer aproveitar essa oportunidade que Deus está dando hoje para você,
Levante sua mão e faça essa oração comigo. Senhor, obrigado, porque Tu me trouxe nesse lugar. E hoje, Senhor, Tu fala o meu coração. E Tu me dá mais uma oportunidade para mim entregar a minha vida para Ti. E eu quero Te dizer, Senhor, eu quero novamente entregar a minha vida a Ti. Eu quero dizer, Senhor, eu não sei cuidar da minha vida, então cuida da minha vida por mim. Efetua em mim, Senhor, o querer e o realizar, segundo a Tua boa vontade. Me ajuda a Te obedecer. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Eu quero seguir a Tua direção. Eu quero andar nos Teus caminhos. Ensina-me, Senhor. Cuida de mim. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas iniquidades. Tira de mim o meu pecado, Senhor, e eu ficarei limpo. Lava-me, Senhor, e eu ficarei mais branco do que a neve. Senhor, o que Tu queres é um coração sincero. Ajuda-me então, Senhor, enchendo-me com a Tua sabedoria. Tira de mim meu pecado e eu ficarei limpo, Senhor. Lava-me, Senhor, e ficarei mais branco do que a neve. Toma a minha vida, toma a minha casa, minha família, meus filhos. Senhor, como uma criança, eu peço a Ti, guia-me, dirige-me, conduz, que eu possa ouvir a Tua voz. Me ensina a discernir a Tua voz. Me ensina a aproveitar as oportunidades que Tu me dás, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu e a minha casa, eu e a minha família, precisamos de Ti, Senhor. Não queremos andar pelo caminho do mundo, pelo caminho da perversidade, pelo caminho do mal. Ajuda-nos, Senhor, a andar no bom caminho e a Te servir, amar a Tua palavra, ouvir a Tua voz e Te servir, Senhor, de todo o meu coração. Te peço, Senhor, no nome de Jesus, me ajuda, preciso de Ti, não sei como fazer. Me ensina, Senhor, a edificar a minha casa em Ti, Senhor. Preciso de Ti. Não deixe, Senhor, de me atender, de ouvir a Tua voz. Senhor, eu não estou Te pedindo dinheiro, eu não estou Te pedindo riqueza, eu não estou Te pedindo poder, bênção. O que eu estou Te pedindo nessa noite, Senhor, é que eu quero Te servir, eu quero Te obedecer, eu quero Te conhecer, eu quero conhecer o Teu coração, eu quero andar nos Teus caminhos, eu quero ouvir a Tua voz. Tudo que eu Te peço hoje é isso, Senhor. Me dá a Tua paz, que excede todo entendimento, e me ensina a Te obedecer e Te seguir, todos os dias da minha vida. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem quiser servir o mundo, quem quiser se entregar ao mundo, que se entregue, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você pode dar um aplauso para o Senhor.